É uma alegria enorme estar aqui e falando como eu iniciei a primeira live desse perfil aqui. E se você realmente deseja saber mais sobre as emoções, conhecer mais sobre as suas emoções, saber como as suas emoções te afetam positivamente, negativamente, é através desse Instagram aqui que você vai ficar por dentro desses temas. E o meu objetivo aqui é poder realmente contribuir, é levar um conhecimento que possa transformar tantas vidas, que possa ajudar tantas pessoas a saber gerenciar melhor as suas emoções para ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, ainda mais nesse momento do qual nós estamos passando, onde muitas pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções, principalmente com aquelas emoções que não são positivas, com aquelas emoções que acabam trazendo algumas consequências aí negativas, seja em aspectos psicológicos ou até mesmo em alguns aspectos físicos. E mais especificamente nós vamos falar sobre ansiedade. Como a ansiedade afeta todas as áreas da nossa vida. Como a ansiedade nos impede de ter uma vida mais alegre, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, ou como agora, hoje eu lancei uma pesquisa e eu estava até olhando aqui os resultados, agora um pouco antes de entrar aqui ao vivo com vocês, sobre as pessoas que responderam a essa pesquisa. E algumas coisas me surpreenderam, que uma das perguntas foi: como sua vida seria se você soubesse, gerenciar, controlar a ansiedade? E o que veio muito forte, que me surpreendeu muito, eu achei que as pessoas iam colocar leveza, tranquilidade, felicidade, que de fato venho, mas teve alguns dados que me surpreenderam muito, que as pessoas responderam nesse questionário que se elas soubessem gerenciar melhor a sua ansiedade, elas teriam muito mais foco e elas conseguiriam ser mais produtivas. Elas conseguiriam ter muito mais resultados, conseguiriam transformar aqueles projetos que elas têm em realidade. E isso me chamou muito a atenção e ao mesmo tempo eu fico muito feliz porque eu estarei trazendo muito conteúdo aqui. E outra pergunta que veio desse questionário é se em algum momento a pessoa já sentiu ansiedade. E todos que responderam até agora responderam sim. Ou seja, 100% das pessoas responderam sim. Segundo estudos, a ansiedade aí ela vem crescendo constantemente. Hoje, cada vez mais as pessoas estão ansiosas, seja pela rotina do dia a dia, seja pela autocobrança, As pessoas estão se cobrando demais. Eu falo assim que as mídias sociais, elas são maravilhosas, elas conseguem nos conectar, como estamos fazendo agora, mas ela também tem um lado que não é muito bom, principalmente para as pessoas que são ansiosas, para as pessoas que já não têm uma boa autoestima, para aquelas pessoas que já têm um senso de inferioridade. Às vezes as mídias, em vez de contribuir, ela acaba prejudicando, porque as mídias estão trazendo uma vida perfeita. As pessoas estão mostrando muitas coisas da sua vida que nem sempre são reais. As mídias trouxeram essa questão do status, do poder, do parecer estar bem. E muitas pessoas às vezes estão se comparando a sua vida, o seu momento, as suas emoções, aquilo que ela está sentindo com aquilo que ela está vendo. E isso faz com que cada vez mais, em vez das pessoas olharem para dentro de si, buscarem tudo aquilo que tem de incrível dentro de si, que sim, todo ser humano tem muitas coisas incríveis, ela passa a se comparar, ela passa a olhar e até questionar certos pontos, E isso não é bom. E esse é o objetivo, então eu criei esse Instagram do zero, absoluto zero, para estar trazendo esse conteúdo. Muitos de vocês talvez me conheçam a parte da mentoria do nosso outro Instagram que ainda está ativo, mas eu não quis misturar, Lá nós estamos falando com empreendedores, mundo dos negócios. Aqui eu quero falar com pessoas comuns, não que os empreendedores não sejam, Mas pessoas comuns, como eu, você, como todos somos.
e levar um pouco mais essa mensagem, algo que faz algum tempo que vem vibrando dentro do meu coração, que algo vinha pedindo para eu trazer esse conteúdo, mas eu, devido à correria, ao dia a dia, eu vinha resistindo um pouco. Então, o que eu peço também para vocês, como esse Instagram está do absoluto zero, né, nós estamos crescendo aos pouquinhos, se tem alguma pessoa que você conheça, que você deseja que esteja por dentro, que vai ser importante, que ela vai se beneficiar, depois compartilhe algo, convida ela para vir para esse perfil ou agora, né? Nós temos aqui o aviãozinho, compartilhe o link dessa live e vamos juntos levar essa mensagem, levar mais pessoas ao autoconhecimento e com isso ter uma vida mais tranquila. E vamos lá, o que é essa dita ansiedade? O que é a ansiedade que tanto vem aprisionando, que vem fazendo tanto mal para tantas pessoas? A ansiedade, ela é uma emoção e ela tem o seu lado positivo. A ansiedade, ela tem todo um aspecto positivo que é importante para a nossa saúde e a nossa sobrevivência. Só que quando ela está descontrolada, ela, em vez de fazer bem, ela passa a fazer muito mal para nós, seres humanos. A ansiedade nada mais é do que são vários pensamentos, são vários sentimentos, emoções, está muito ligado a questões de futuro. E quando a pessoa fica matutando em relação ao futuro, principalmente quando ela está ansiosa, a mente fica trabalhando de uma forma muito acelerada e normalmente trazendo aspectos ruins, questões negativas diante daquilo que às vezes ela está prestes a fazer ou em relação à vida futura mesmo. Ou seja, a ansiedade, as pessoas que estão em momentos ansiosos, e às vezes durante o dia você pode passar por vários momentos, então assim, vamos supor que você vai viajar para algum lugar que você queria muito, vem aquela ansiedade positiva, daquela vontade de viajar, né, de fazer coisas boas. Porém, as pessoas que não conseguem trabalhar com esse aspecto mental, a ansiedade muitas vezes, mesmo por exemplo para ir viajar, ela não vem como um aspecto positivo. As pessoas que não conseguem identificar e gerenciar as suas ansiedades internas, muitas vezes ela está prestes a fazer uma viagem para um lugar que ela queria, ela começa, mas eu tô com uma sensação que algo ruim vai acontecer. Nossa, mas e se nós chegarmos lá e tal coisa não ser assim e tal? Ou seja, a mente começa a criar tantos cenários internos que faz com que a pessoa, em vez de ter aquela ansiedade boa da expectativa, passa a ter aquelas emoções que muitas vezes travam. Eu já tive várias pessoas que eu atendi que elas falavam, não, eu cheguei a desmarcar viagens, compromissos, porque algo me dizia que algo ruim ia acontecer. E às vezes nada de ruim ia acontecer, é só a sua mente que já faz tanto tempo que está ali, nesses aspectos, nesse ciclo vicioso de estar vendo mais o lado negativo do que o lado positivo, que faz com que você não curta a sua vida, que faz com que você viva uma vida tão simples, sendo que você podia muito mais. Então a pessoa ansiosa, que tem ansiedade, como eu falei, ela faz parte da nossa vida, mas uma ansiedade descontrolada, ela pode ter muitos sintomas físicos, muitos sintomas emocionais, e isso faz com que a vida, que foi feita para ser tão bela, para ser tão incrível, passa às vezes a ser como se fosse um filme de suspense. Em alguns casos, a gente pode dizer até filmes de terror. Por quê? Porque a tua mente inquieta. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vão conversando comigo. Eu estou vendo que vários aqui já me acompanhavam do outro perfil. Se vocês têm perguntas, dúvidas, vão escrevendo aqui, que vai ser um prazer responder vocês. E falando um pouquinho mais, nós vamos explorar muito o assunto da ansiedade. Eu vou explicar para vocês vão ver da onde surge. Eu recebi muitas perguntas, Leila, mas da onde surge a ansiedade? Nós vamos ter uma live só falando disso, porque o conteúdo ele é bem complexo, ele é bem intenso. Hoje foi mais para dar as boas-vindas e já gerar
conteúdo para vocês. E também eu vou começar, né, o programa que vai ser a princípio agora no mês de julho. Eu estou me organizando, que eu quero ver se eu consigo fazer todas as noites aqui com vocês, de segunda a sexta. O café com emoções. Eu queria muito chá porque eu não sou fã do café, mas vocês votaram no café. E qual o intuito? Então já deixa eu antecipar aqui, porque vai ser bem legal vocês colocarem na agenda. E como que nós vamos trabalhar esse café com emoções, que vai ser às noites, às 21 horas. Então, toda noite eu quero trazer um tema, eu vou compartilhar um tema com vocês. E no final das lives, eu quero finalizar elas com uma visualização guiada. O que são visualizações guiadas? Isso sempre teve um resultado muito incrível quando eu atendia como psicóloga clínica. A nossa mente, ela não sabe o que é, quer dizer, o nosso cérebro ele não foi programado, ele não sabe diferenciar o que é presente, passado, futuro. Ele não consegue diferenciar se você realmente está vivendo algo ou se você só está imaginando algo. E nós vamos explorar muito nesse novo Instagram o poder que está aí dentro da sua cabeça, né? O poder que está aqui dentro, a nossa mente, e como fazer com que ela trabalhe a nosso favor. Então, por ela não saber essa diferença presente, passado, futuro, por ela não saber dos nossos traumas, eu vou falar de traumas, como eles geram ansiedade, sentimento de culpa, mágoas, tudo aquilo que foi mal, não foi resolvido na nossa vida, como eles nos afetam no presente, como eles nos deixam ansiosos agora no presente e como eles afetam o nosso futuro. Então, à noite, nesse café com emoções que vão acontecer sempre às 21 horas aqui nesse Instagram, eu vou trazer um conteúdo, eu vou contextualizar um conteúdo e vou fechar com uma visualização guiada. Então, o que são essas visualizações guiadas? São mensagens que eu não sei como você está vendo, de onde você está vendo. Normalmente nós aconselhamos fechar os olhos. E eu vou estar falando algumas coisas e nós vamos estar fazendo o quê? Dando comandos para a tua mente consciente e inconsciente. E também junto com essas visualizações guiadas, nós vamos conseguindo fazer algumas pequenas reprogramações mentais. Então, se você conseguir tirar esse tempo das lives comigo, pôr um fone de ouvido, ser um momento com você vai ser bem incrível. Se não conseguir, não tem problema. Eu quero deixar elas salvas. Mas eu quero muito que você experimente o poder que é essas visualizações guiadas, o poder que é você começar a dar pequenos comandos para sua mente. E como isso vai proporcionar que você tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. E qual é o meu intuito de fazer essas lives à noite? Que realmente você consiga me acompanhar, que nós fechamos com essa visualização guiada e que você consiga ter uma noite mais tranquila de sono. Que você consiga realmente alimentar a sua mente com coisas muito boas e positivas antes de dormir. E isso, vários estudos já comprovam o quão é importante alimentar nossa mente com coisas boas antes de descansar, antes de dormir, para começar um novo dia com muita energia. Então, por isso às 9 horas da noite, por isso que eu queria que fosse chá com emoções, mas eu vou pegar o que a maioria votou, o café com emoções, porque alguns chazinhos eles te ajudam a dar uma relaxada e uma descansada também. Então, escreva aqui para mim, você que está me acompanhando, se você já sabe, já fez alguma vez visualização guiada, enfim, escreva para mim se você conhece esse termo, se é completamente novo, vou ficar bem feliz de ler aqui os seus comentários, sabe, dizendo se você já conhece esse negócio de visualização guiada. Leila, é uma meditação? Não, eu não tenho conhecimento em meditação, então eu vou trazer aquilo que eu conheço. Eu fiz uma enquete, né? Então muitas pessoas não sabem que eu sou psicóloga de formação, que eu atuei 10 anos como psicóloga clínica, atendi muitas pessoas, que eu fiz também, eu tenho formação em PNL, tenho formação em hipnose, tenho muitas formações e eu vou trazer um compilado de todo esse conhecimento aqui para vocês. Porque o meu objetivo com esse Instagram é contribuir. Meu objetivo com esse Instagram é poder ajudar as pessoas. Que é um chamado. Eu não consigo explicar direito
o porquê eu criei ele. Eu só digo assim que eu estou seguindo uma intuição, estou seguindo o meu coração. Então eu fico bem feliz de estar aqui falando hoje. Antes de entrar ainda, eu olhei pro Anderson e falei, olha, Anderson, eu não sei se vai ter alguém aqui comigo, né? Porque nós estamos acostumados com o nosso outro Instagram. Falei, não sei, mas eu vou. E como diz o Christian, né? Quem acompanhou algumas lives que eu fiz com ele, confia e solta. E nós vamos conversar sobre isso também. Porque muitas vezes a pessoa que é ansiosa, ela é tão ansiosa porque ela é muito controladora. Ela quer estar no controle de tudo. O tempo inteiro as coisas precisam passar por ela. O tempo inteiro ela precisa estar no controle. E querer tudo no controle. E tem coisas que não estão no nosso controle. E que nós precisamos apenas confiar e soltar. E eu vou estar trazendo a importância de ter clareza mental. Quando você tem clareza, você confia, solta. Isso quer dizer que eu vou ficar como meditando, de olhos fechados, torcendo para que aquilo venha, ou só mentalizando que vai acontecer. Não. É importante mentalizar, mas é importante entrar em ação. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui. A Janete falou que sim, a Rosane também, já fiz, é maravilhoso, a Denise também, isso aí, Denise. A Dinar, conheço, isso mesmo. E vai ser, eu acredito que vai ser bem incrível, eu estou fazendo de coração mesmo, estando aqui com vocês. Para mim é uma alegria imensa trazer esses assuntos. Então a ansiedade, como eu falei, ela está ligada a tantos fatores. Eu acredito que vai ter fatores que nós vamos conversar que talvez você nem imaginava. Nem imaginava que fatores lá da sua infância pode ser o que está refletindo na tua ansiedade hoje. Algumas pessoas, por serem perfeccionistas demais, por serem muito controladoras, às vezes está muito relacionado a traumas, a mágoas, a tantas coisas que nós guardamos. Às vezes a tua ansiedade ela está relacionada com a fala de alguém em algum momento na sua vida. Momentos que às vezes não acreditamos em nós, que não conseguimos ver todo o potencial que existe dentro de nós, onde deixamos com que a nossa mente fique descontrolada, né, viajando na maionese em vez de focar naquilo que nós precisamos fazer. Como nós falamos lá no outro Instagram nosso, quantos empreendedores, quantas pessoas não têm coragem de fazer o que eu fiz aqui agora, abrir uma câmera e começar a falar por medo do julgamento. Falando em medo de julgamento, eu fiz uma postagem no feed hoje, falando como a ansiedade tem a ver com esse medo do julgamento. E depois que eu terminar a live vai sair outra, que como a ansiedade afeta o nosso sono. Pessoas que não conseguem dormir ou que têm insônia, pelo fato do quê? Da ansiedade, pelo fato dessa questão que está ali dentro, está perturbando, eu vou falar bem nesse sentido, a ponto de impedir com que você tenha uma noite tranquila de sono, a ponto de impedir com que você descanse e já acorda na segunda-feira mais cansado, muitas vezes, do que foi dormir. Por quê? Porque está agitado. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu odeio o final de semana, eu odeio tirar férias, porque eu não tenho nada para fazer, e aí a minha mente fica o quê? Criando filmes de terror na minha cabeça. Vamos aprender a controlar essa ansiedade. Vamos aprender a controlar essa mente. Vamos aprender e mostrar para ela que quem está no comando é você, não a sua mente. Que sim, que é possível reprogramar, que é possível ressignificar, que é possível você dar um novo olhar para os teus acontecimentos e que você realmente possa ter uma vida da qual você realmente nasceu, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida sem culpa, sem mágoa. Não vou dizer sem tristeza, porque a tristeza ela é importante, mas sem aqueles sentimentos que fazem tão mal, aqueles sentimentos que tiram aquilo que é mais precioso na nossa vida. Hoje o que é mais precioso é o tempo, e ele está passando. O tempo ele não espera, o tempo ele não diz assim, nós não falamos para ele, hoje eu acordei, não acordei muito bem, eu quero
viver 12 horas e quero que você guarde as outras 12 para amanhã e amanhã eu tenho 36. Não dá. Ele não espera. Ele está passando. O tempo não espera a gente estar bem. O tempo não espera com que as nossas tristezas, as nossas mágoas, a raiva passe. Ele simplesmente está passando. Está passando muito rápido. Porque nós estamos nos ocupando muito. E nós estamos esquecendo do bem mais precioso, que é ser. E nós estamos tão preocupados em ter, que muitas vezes esquecemos de ser. E por que eu resolvi fazer tudo isso agora, também no mês de julho, sendo que já faz algum tempo que eu venho sentindo e tendo vontade de iniciar esse projeto falando das emoções? Porque o mês de julho é um mês bem especial para mim. Porque nesta quinta-feira agora, dia 8, é o meu aniversário. E eu resolvi que o meu aniversário, que essa passagem de um ciclo para o outro, que eu ia realmente contribuir mais com as pessoas. Contribuir, colocar aquilo que já faz algum tempo que vinha vibrando dentro de mim, mas que eu acabei focando em outros projetos, não focando aqui. Então, por isso também eu escolhi esse mês para iniciar esse projeto. Espero que vocês gostem, principalmente espero que vocês aproveitem, que vocês realmente aprendam um pouco comigo. E por que eu cheguei no tema ansiedade? Hoje eu tô mais fazendo uma introdução, conversando e explicando algumas coisas para vocês e, claro, sempre gerando conteúdo. Quando nós falamos em emoções, emoções é muito amplo. Existem muitas emoções, muitas mesmo. E quando eu decidi falar sobre emoções e comportamento, ontem eu passei o dia com o Anderson estudando muito e nós chegamos à conclusão do quão seria importante trazer uma emoção como centro principal e a partir dela nós irmos entrando em todas as outras. Por quê? Porque senão fica confuso. Eu não quero que vocês fiquem com confusão mental. Eu quero que vocês tenham clareza e aproveitem. Então, nós resolvemos falar sobre a ansiedade, pegar a ansiedade como nosso tema principal e a partir disso ir falando. A ansiedade, ela está diretamente ligada com traumas, ela está diretamente ligada a tantas coisas na nossa vida. Mas por que a ansiedade também foi o foco principal? E aí eu revivi alguns pontos e eu vou falar mais, nós vamos ter muito tempo para conversar, mas eu tive síndrome do pânico 3 vezes na minha vida. E a síndrome do pânico é a ansiedade num nível muito além, né? A ansiedade, eu digo assim, pensa numa escala de 1 a 10, é quando ela ultrapassa essa escala 10. E aí são quando as pessoas, às vezes, têm só a crise de pânico e outras desenvolvem a síndrome do pânico. E eu desenvolvi a síndrome do pânico quando eu tinha de 14 para 15 anos. Depois, ali perto dos 20 e pouquinho, ela veio de novo com não tanta intensidade e fazem 11 anos. Agora eu não consigo recordar, depois eu faço o cálculo matemático. E 11 anos atrás foi onde eu tive a última crise, que foi bem intensa. E eu estava recém-formada, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Leila, recém-formada em psicologia teve. Eu sou um ser humano. E eu vou ter um momento que eu vou contar toda essa história com uma riqueza de detalhes para vocês entenderem. Hoje eu quero só que vocês entendam a essência. E eu tive síndrome do pânico. E foi muito forte, muito forte. E eu fiquei em acompanhamento psiquiátrico, eu precisei entrar com medicações. Então, eu digo assim que tem momentos da vida que a medicação ela é importante, nós só precisamos saber os momentos, porque senão é mais fácil tomar uma medicação para ficar bem do que olhar para dentro de mim. E acompanhamento psicológico, só que eu levei praticamente 2 anos para eu me recuperar e ficar sem nada de medicação, sem nada e ficar bem novamente. Então já fazem aí 11 anos que eu estou sem medicação, sem nada e estou super bem. E na época eu fiquei muito encucada, assim, eu falei, nossa, 2 anos para uma pessoa se recuperar é muito tempo da vida, desculpe
o que eu vou trazer agora, mas eu disse, é muito tempo perdido. Foi praticamente 2 anos, praticamente perdido, sem ânimo, sem vontade, com vários sintomas, a dor no peito, a falta de ar, que quem teve já crise de ansiedade sabe que isso é comum, falta de ar, aquela sensação de morte, aquela questão de você não ter ânimo pra nada, sabe? As pessoas se convidam para fazer coisas que você não quer. Por quê? Porque ou você tem medo que você vai ter uma crise de ansiedade, ou porque você não quer, você quer ficar lá naquele cantinho. A sensação que eu tinha que eu queria fechar os olhos e quando eu abrisse que tudo aquilo já tinha passado. E foi muito tempo assim, com muita tristeza, muito desânimo, sem vontade. A pessoa que tem crises de ansiedade, ou que tem uma ansiedade que ela está fora do controle, é quase que parecido com uma depressão, só que a ansiedade e a depressão elas são um pouco diferentes, né? A depressão é um estado de, vamos dizer assim, de desânimo contínuo. A ansiedade, você tem os picos, tem dias que você está melhor, tem dias que você está muito mal, muitas pessoas não entendem. Pense lá na minha época, né? Era frescura, era coisa de gente fresco. Então muitas coisas foram acontecendo e a gente fica naquele desânimo, sem energia, sem vontade, sabe? Aquela questão de você só tem vontade de chorar e sumir, né? Você não quer, enfim. E foi muito tempo tendo esses sintomas. E quando eu consegui me livrar no bom sentido, né? De tudo aquilo, eu fui estudar muito mesmo. Foi então que eu fui buscar muitos cursos, né? Pra quê? Porque eu falava, gente, eu acredito que as pessoas não precisam ficar tanto tempo em sofrimento, sendo o que está acontecendo aqui dentro, e que tem como trabalhar, que tem como ela ter uma vida feliz de novo, que tem como ela ter esperança, que tem como ela ter ânimo para estar vivendo. E foi onde eu fui estudar muito, e na época eu atendi muitas pessoas com crise, com síndrome do pânico, que tiveram melhoras significativas, e eu fui compreendendo e testando muitas coisas, porque eu não queria que as pessoas passassem tantos anos da vida dela em sofrimento como eu fiquei. Quando eu falo 2 anos, para muitos pode ser, meu Deus, muito tempo. Para outros, talvez uma mulher vão falar, nossa, 2 anos é pouco, eu já estou há 5, 10, e sim, há pessoas que estão há muitos anos mal. Já faz tanto tempo que estão apenas sobrevivendo, não estão vivendo. Que estão fazendo porque às vezes o motivo delas se permanecerem em pé, vivas, fazendo, não necessariamente motivadas, às vezes são os filhos, é a família, ou porque estão à base de muita medicação pesada, e isso faz com que elas tenham pelo menos o ânimo para fazer o básico. E eu te digo assim, quem toma medicação não larga do dia para a noite. Existe um processo para isso. E aqui o objetivo não é fazer terapia, não, nem tem como, é impossível. Mas é trazer consciência. É trazer, sabe, uma frase que marcou demais a minha vida. Foi num dia que eu estava muito mal. Muito mal. E quem já teve síndrome do pânico ou essas crises sabe que passa muitos pensamentos ruins na cabeça, sim. Né? E o que acontece? Teve um dia que eu estava bem mal, assim, em crise, e trabalhando, e apareceu na tela, aquela época ainda era o Orkut, não sei se vocês lembram do Orkut, e apareceu na tela do computador, eu tinha aberto o Orkut, e apareceu a seguinte frase, apareceu não, né, tava rolando, enfim, mas surgiu lá, e aquela frase, ela dizia assim, nada dura para sempre, nem mesmo os nossos problemas. E aquela frase me deu um clique assim, eu falei, nossa, eu já estive bem. Isso quer dizer que eu posso ficar bem novamente. Que isso aqui não vai durar para sempre. Não vai, e não durou. Só que quando a gente está em crises de ansiedade, ou quando você tem ansiedade, ou uma depressão, ou qualquer outra doença que envolve a parte emocional, a sensação é que vai durar para sempre. E não vai. Nós conseguimos trabalhar. E aí é a nossa escolha, se nós vamos deixar isso ir acontecendo e a partir do momento reagirmos,
ou se nós vamos trazer o controle, se nós vamos buscar, enfim, ajuda, fazer alguma coisa para que esse processo seja mais rápido, para que nós não ficamos nessas crises por muito tempo, né? E que a gente saia dela mais rápido. Rosane, isso em primeiro lugar é ter a consciência. Quando temos essa consciência, estamos prontos para mudar e damos conta daí. Sim, consciência é o primeiro passo. Só que o que eu aprendi, Rosane, com a hipnose, a minha síndrome do pânico, eu sabia exatamente o que desencadeou as crises, eu tinha clareza disso, tá? Só que muitas vezes ela está ligada com coisas muito do passado. E eu não gostava dessas coisas de passado, enfim. Faculdade inteira eu fiz a minha especialização em outros tipos de... outras linhas dentro da psicologia, que trabalhava mais padrão comportamental, mais aqui, agora e futuro. E nunca gostei de olhar para essas coisas de passado. Eu falava, o que passou, passou e tal. E quando eu fiz a formação de hipnose, porque eu só fiz formação de hipnose, olha só que louco, porque eu nunca tinha, até então, gostava de hipnose. Achava, hipnose, essas coisas que eles passam, papo furado e tal. Só que eu escutei uma vez que existia um curso, e o curso se chamava Hipnose Conversacional. Como eu consigo, através da minha fala, manter as pessoas mais conectadas. E eu dava muita palestra na época. Eu falei, nossa, eu quero esse curso, eu quero muito porque eu quero aprender como eu faço coisas para as pessoas ficarem mais conectadas na mensagem que eu tenho para passar através dessas palestras. E a única instituição na época que eu achei aqui no Brasil, para eu fazer o de hipnose conversacional, eu tinha que fazer o curso básico e intermediário da hipnose. E eu fui. Na época fui, o Anderson sempre me apoiou. E eu fui. Foi um curso que foi, nossa, bem caro na época, assim, bem caro. Foram 12 ou 15 dias, não lembro agora com exatidão, que eu fui lá para o interior de São Paulo. Meu professor foi o Paul Adler, eu não sei, meu inglês é bem ruim. Ele é um americano, então ele estudou com a filha do criador da hipnose, enfim, já um senhorzinho, e foi muito interessante. E eu fui lá achando, né, essas baboseiras e tal. E foi muito interessante que essa instituição que eu fiz a minha formação, porque a hipnose também tem algumas abordagens, ela era focada exclusivamente em hipnose clínica. Então não tinha nada daqueles shows da hipnose de palco, como a gente vê, a pessoa come cebola achando que é maçã e tal, não tinha nada daquilo. Era focado 100% para clínica, 100% para aquilo que eles chamam, dentro da abordagem que eu fiz, que é a hipnose de cura, onde sim é possível a autocura através de você ressignificar, enfim, compreender. E foi muito interessante, eu fui para lá e a partir daquele momento, de todos aqueles dias, de tudo que eu vivi lá, eu vi o quão é importante nós olharmos para o nosso passado e olhar para o nosso passado com amor. O problema que eu vou falar por mim, tá? Eu não sei se alguma teoria, em algum lugar tem isso escrito, não sei. Eu vou falar pela minha experiência clínica, que eu atendi mais de 10 anos como psicóloga clínica. E o que mudou depois que eu fiz a minha formação de hipnose foi que quando as pessoas vinham até o consultório e me procuravam, aquela queixa que elas acreditavam que era, eu comecei a ver que não. Que aquilo que trazia elas até uma consulta com um psicólogo, lembrando que isso é a minha visão, tá? Eu não sei se tem alguma teoria sobre isso, tô falando a minha visão. E o que trazia as pessoas até o consultório era a pontinha do iceberg. Era o estopim. E aí ela começava a relatar, e era aquelas coisas que ela acreditava ser a causa dos problemas dela, é aquilo que ela tinha consciência e acreditava que era. E conforme nós vamos aplicando algumas técnicas de hipnose, que eu gosto muito, algumas coisas eu vou conseguir passar aqui para vocês, nessas lives, nesses encontros, e algumas aí não tem como eu fazer assim abertamente, aí precisa de algumas outras formas que eu também estarei
falando, enfim, como que pode ser feito. E o que acontece? Quando ela começa a acessar essas informações, porque a nossa mente, principalmente quando nós temos alguma coisa de muita dor, um trauma, agora o pessoal, né, deu um novo nome, um bullying, que eu sofri algo muito impactante, que gerou uma emoção negativa, a nossa mente ela tende, né, a como se fosse esquecer aquilo. E ela não quer acessar aquilo, porque se ela acessar gera dor. E a nossa mente, ao mesmo tempo que ela é tão inteligente, ela é tão burrinha. Então nessa parte ela é muito inteligente, ela meio que esconde. Fala, você não precisa disso para você se manter. E a pessoa não lembra, e ela começa a ter tantos sintomas, muitas vezes na vida adulta, ou ela começa a ter tanta coisa e ela acredita que são fatores. Ela até começa a fazer ligação com o passado, enfim, algumas pessoas que treinam muito, que já fazem meditação, algumas técnicas, elas conseguem trazer para a consciência mais fácil, elas conseguem acessar essas portinhas lá da nossa casa das emoções, que tá os nossos lixos, e consegue, mas às vezes ela não consegue acessar tudo. E com algumas técnicas, com algumas ferramentas, sim, ela passa indo ter mais clareza. E a hipnose é uma das, dentro de muitas, né? Eu vou trazer aqui só o que eu estudei, é uma das que auxilia a ter essa consciência. Isso aí, trazendo essa consciência de tudo aquilo que está no nosso subconsciente, tudo aquilo que está no nosso inconsciente. E a hipnose foi uma ferramenta que eu me apaixonei depois pela clínica, não posso falar das outras, porque eu só posso falar daquilo que eu passei e conheço. E algumas coisas eu consigo trazer aqui para vocês. Então, o meu objetivo é contribuir. Sim, quanto mais consciente nós somos, mais controle nós temos sobre as nossas emoções, mais nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, não só as nossas emoções, mas também nós vamos falar muito como o nosso corpo físico reflete as nossas emoções. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, repare que às vezes você vai observar que dores no estômago, dores musculares, tem vários sintomas. Nós nunca vamos dizer, tudo isso é ansiedade, porque precisa passar por um médico, por um especialista antes de descartar qualquer hipótese para chegar à conclusão que é a ansiedade. Mas normalmente a ansiedade ela está ligada com vários sintomas físicos que nós sentimos no nosso dia a dia. E tem pessoas que já faz tanto tempo que tem essa ansiedade que é como se fizesse parte do dia a dia. E não é. Nosso corpo não precisa estar em alerta o tempo inteiro. Nós temos momentos que nós podemos simplesmente, ou melhor, na maior parte do dia, que é o nosso direito como ser humano, é o quê? Ter essa vida mais calma, essa vida mais presente, essa vida mais consciente, essa vida mais tranquila, mais feliz. Coisa que hoje são poucos momentos que muitas vezes nós temos e poucos momentos que nos permitimos, e é algo que foi como sendo deixado para trás. E aí se pergunta, né, por que existem tantas doenças, por que tantas coisas estão acontecendo, mas o quanto que nós estamos cuidando de nós. E se você que está aqui me acompanhando é mãe, pai, principalmente mãe, né, mãe é bem mais do que, não necessariamente, não é regra, mas geralmente, a mãe quando tem filhos, ela acaba abrindo muito a mão da sua vida para se dedicar à vida dos filhos. A mãe é aquela pessoa que está sempre disposta para o filho, marido, né, para todos, e grande parte do tempo ela vai se deixando um pouquinho de lado. Então o objetivo é resgatar isso também. É importante ter momento para os filhos, sim, para a família, sim, para os negócios, sim, mas é importante que você tenha tempo para você. E eu fico muito feliz que se você está aqui comigo, você já está se permitindo a isso. Já está se permitindo a essa mudança, já está se permitindo a tirar esse tempo para você e refletir sobre alguns pontos. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, falando. Hoje eu falei de tantos assuntos, misturei,
pincelei sobre vários assuntos, né? E o meu objetivo é entrar em cada assunto de forma mais profunda com vocês que vão estar aqui me acompanhando. E eu só reforço mais uma vez, eu criei esse Instagram do Absoluto Zero. Então tem muitas pessoas que nem sabem que ele existe ainda. E se a minha mensagem está fazendo sentido para você, se a minha mensagem de alguma forma ou outra está te tocando, e eu acredito que você não está aqui por acaso, depois compartilhe e convide mais pessoas para vir aqui. Eu digo assim, sozinha eu sou muito pequena para conseguir comunicar com tantas pessoas. Mas como eu fiz uma postagem ontem, ou sexta, agora eu não lembro, ali no próprio Instagram, o quanto que às vezes essa mensagem pode salvar uma vida. Porque quando eu tive crises de pânico, em muitos momentos e muitas pessoas que eu atendi, passava muito a questão do suicídio na cabeça, porque a dor é tão profunda, ela é tão profunda que a pessoa acredita que a morte é a melhor solução. Por que ela acredita isso? Porque ela não conhece outras formas. Naquela minha época não tinha o que tem hoje, essas lives, esse conteúdo, essas informações, não tinha. Até então muitas coisas eram muito pouco exploradas e conhecidas. E quando eu falo que o teu compartilhar, o marcar alguém, o convidar a vir para cá pode estar salvando uma vida, é que pode mesmo. Porque quantas pessoas, e nesse mundo que nós estamos passando, acaba tirando a própria vida? Porque às vezes ela não quer tirar a própria vida, ela só quer dar um susto, ou ela quer só dormir um pouco mais, mas esse susto acaba dando certo. Por quê? Porque ela não conseguia ver solução. Então não é frescura. E todas aquelas pessoas que você vê que não só que faz sentido, mas que por algum, né, você vê que é um pouco ansiosa ou apenas que você ama de verdade e deseja que ela consiga se aprofundar nesse autoconhecimento, que ela consiga se aprofundar nas suas emoções e a partir disso ter uma vida com mais, como eu falei há pouco, com mais esperança, tranquilidade e ver que sim, que tem solução. E eu tô dizendo isso porque eu vivenciei. Uma coisa é você ler um livro. Uma coisa é você escutar alguém falando, outra coisa é você passar. E quando eu tive a síndrome do pânico, eu lembro que eu acredito muito em Deus, sempre tive essa questão e eu falava, por quê? Por que essa dor? O que eu fiz de errado para estar assim sofrendo? Porque é uma dor muito... eu me emociono porque assim, dói muito, só quem passa sabe o quanto é complicado. E não entendia naquela época. E hoje, olhando para trás, eu falo assim, tudo faz sentido. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu estaria falando aqui para vocês, falando da boca para fora, trazendo um conhecimento que eu estudei. Isso faria com que eu ajudasse menos, não necessariamente. Só que faz com que eu tenha vivido aquilo que muitas pessoas estão vivendo e o pior, vivendo calada. Porque a pessoa quando tá assim, rara as vezes que ela tem coragem de comentar com alguém. Porque aí vem medo do julgamento, medo do que os outros vão falar ou pensar. Ou ela quer ser forte, porque ela precisa ser forte. Então o que acontece? Quando eu falo de poder contribuir para resgatar e salvar uma vida, é de fato. Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Nós nunca sabemos a dor do outro. Nós nunca sabemos por que a pessoa às vezes está quieta demais. Por que sabe, coisas que animavam, de repente não animam mais. Muitas vezes tem um sofrimento. E muitas vezes por trás de sorrisos tem dores. Muitas dores. E a gente não sabe. Então quando eu falo de nós convidarmos outras pessoas, seja porque você ama. Simplesmente, olha, quer ficar por dentro de um conteúdo assim? E como eu escrevi ou fiz um vídeo, já nem lembro que eu já estou falando tanta coisa no Instagram, tudo que eu trazer não vai ser da boca para fora. Então, são mais de... Meu Deus, quando a gente fala a idade, dá até um desespero às vezes, né? Dá uma ansiedade. São mais de 16 anos estudando a mente e o comportamento humano. Foram muitas pessoas atendidas. Foram muitas coisas nesse tempo. Então, eu não vou trazer o que eu abri num livro e li. Não que eu não vá trazer isso, que eu gosto muito de ler e vou indicar vários livros, mas eu vou trazer um conteúdo que tem uma fundamentação, um conteúdo que tem uma base. Não é um achismo, porque hoje a internet tá assim, ó, de gente que lê um livro e se acha expert em algo.
E não que eles não possam ajudar, mas eu quero ir mais a fundo com vocês. Eu quero trazer um conteúdo que realmente toque. Janete, tudo que você fala faz muito sentido. E bem dessa maneira, é isso mesmo. E eu quero poder contribuir. Então, eu sei dizer que sozinha, como eu falei, eu sou muito pequena para conseguir atingir tantas pessoas, mas unidos sim, nós conseguimos contribuir e trazer mais pessoas para ficar por dentro desse conhecimento e que nós possamos colocar mais sorrisos verdadeiros e não sorrisos simplesmente porque a pessoa sorri porque ela precisa sorrir e às vezes por dentro ela está em pedaço, mas que ela sorria porque ela está refletindo aquilo que está dentro dela e não sendo apenas uma máscara, porque no dia a dia muitas pessoas vestem muitas máscaras ou elas precisam ser muito fortes. E nada das doenças emocionais tem a ver com fraqueza, nada das doenças emocionais tem a ver com falta de fé. Pelo contrário, tem a ver por ter sido às vezes forte demais e por sofrer calado. Porque a maioria das pessoas não sentem a vontade em falar sobre as suas emoções. Algumas não querem nem tocar. É como se nós jogássemos a sujeirinha para debaixo do tapete. Deixe lá, não quero nem mexer, porque se mexer vai doer. Só que elas não fazem ideia que não mexer, a dor é maior. E, então, lembrando, nós temos um encontro a partir de hoje, às 21 horas, a princípio de segunda a sexta, tá? Por que eu digo a princípio? Essa semana tem várias coisas que vão acontecer, como eu falei, é meu aniversário, nós temos a formação do Christian aqui, sexta, sábado e domingo, então eu quero estar com vocês, mas eu vou avisar aqui nos stories, tá? Bem certinho, para que vocês possam acompanhar e que eu possa contribuir. E, como eu falei, um dos meus objetivos é finalizar sempre com uma visualização guiada. Eu quero fazer isso hoje e depois vocês também me dão um feedback. Eu vou ter que fazer um teste, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar música ou não, porque as mídias normalmente cortam quando se põe música. Então hoje eu até vou pôr uma de fundo para testar, tá? Então depois eu vou conseguir saber se eu vou poder utilizar ou não, porque as músicas eu falo assim, elas normalmente nos conecta mais. Só ver aqui que isso aqui é improvisado. Ia pôr, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Eu vou ter que pedir ajuda. Me ajuda, Emerson. Tá lá nos bastidores. Acessar meu Spotify aqui. Quero ver se eu consigo. Daí eu já faço um teste para ver se nós vamos conseguir fazer as visualizações com músicas de fundo ou não. Que nós temos que seguir todos os direitos autorais, tudo aquilo que é importante nas mídias para não sermos, como falamos, banidos, né? E é isso aí. Não deu? Enquanto isso, enquanto eu vou arrumando aqui, porque isso não... eu, enfim, resolvi colocar a música agora. Como é que foi hoje para vocês? Me deem um feedback aqui. É o feedback de vocês que me motiva cada vez mais, que me inspira cada vez mais. Se você que está assistindo a live não respondeu a minha pesquisa sobre ansiedade, no link da bio aqui do meu Instagram, na bio, na descrição tem um link. Se você clicar nesse link, ele vai te direcionar para uma pesquisa do Google Forms. E é sigilosa, é só você clicar e responder, para mim é muito importante, porque através dela muitas coisas estão vindo e eu vou poder contribuir de uma forma mais significativa com vocês. Por quê? Porque eu vou saber exatamente, com uma riqueza maior de detalhes, o que vocês estão sentindo e a partir disso eu consegui ajudar. Vamos ver lá. Eu acredito que Deus... Opa, só um pouquinho que está dando um retorno aqui da minha voz. Então me deem um feedback, eu fico bem feliz de saber. Então vamos lá. Vocês estão escutando minha música? Se você puder, você que está aqui comigo agora,
sei que é algo diferente. Mas se você puder fechar teus olhos. Se você tem fone de ouvido, ficar bem você com você. Se não tem, ok, tá tudo certo. Para as próximas, você já consegue providenciar mais e ter mais questões aqui para estar acompanhando. E então, se você puder fechar teus olhos, respirar de forma bem profunda. Quando você inspira o ar, vai imaginando que tudo aquilo que você quer de bom para essa semana, para esse mês, está entrando dentro de você. Seja a coragem, a determinação. E quando você expira, quando você solta o teu ar, imagine que tudo aquilo que estava te incomodando começa a sair. Seja a ansiedade, a tristeza, o medo, a angústia. E a cada inspiração, mais e mais paz, tranquilidade, coragem. E a cada expiração, as coisas ruins vão saindo. E quando você faz isso, você vai apenas se conectando com você. Vai observando como estão seus pés, se estão gelados ou quentes. O pé é uma parte do corpo que nós só paramos para observar quando ele dói. As pernas, barriga, as mãos, se elas estão quentes, geladas, seus braços, seus pensamentos, se eles estão conseguindo estar aqui comigo ou se eles estão divagando. Não julgue, apenas observe. E por último, sinta o seu coração. Se ele estiver calminho, talvez você nem sinta. Se estiver agitado, você vai sentir. E aos pouquinhos você vai apenas se conectando com você. Muitas vezes a gente não tira tempo para fazer isso. E nesse momento eu quero apenas que você se imagine num lugar muito lindo, um lugar muito especial. Sozinha, pode ser no campo, pode ser na praia, pode ser numa montanha, mas você está sozinha nesse lugar especial. Eu quero que você imagine agora, quando você inspira o ar, que você está ficando 10 vezes maior, com muita cor e com muito brilho. Você vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que é como se tudo ao teu redor fosse ficando pequeno, como se você estivesse olhando de cima. Isso te dá mais força, segurança, confiança. E você começa a ver que os teus problemas, que tudo aquilo que estavam te incomodando, são tão pequenos. Eu quero apenas que você mentalize agora esse momento, essa força, essa paz, essa segurança, essa tranquilidade, essa confiança. E aos pouquinhos você vai voltando. Se você estava com os olhos fechados, você vai abrindo os seus olhos e vai observando o seu corpo. E vai observando o quão incrível você é. E sim, você é muito incrível. Ninguém andou, ninguém trilhou a sua jornada, só você. Ninguém sabe as dores que você passou, só você. Ninguém sabe os motivos que você tem para agir como você está agindo, para ter os medos, as incertezas, as inseguranças. E muitas vezes não usar toda a força que estava aí dentro. E eu quero apenas que você se permita
começar a olhar para você com os novos olhos, começar a ver que você é muito maior do que você imagina e que o único limite que existe é o que está dentro da sua cabeça e que você pode muito, muito, muito mais do que imagina. Jamais duvide disso, jamais. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estiveram aqui comigo hoje, que de tantas opções, tantas coisas escolheram estar aqui. Eu falei pro Anderson que eu ia falar uns 20 minutinhos só. Já estou há praticamente 1 hora. Para mim é uma alegria enorme. Sem vocês aqui, não há motivos para eu estar aqui, fazendo e gerando esses conteúdos. É para e para vocês poder contribuir. Meu muito, muito obrigada. Agradeço do fundo do meu coração. E convida alguém que você ama para acompanhar esse perfil, que eu vou estar dando meus 200% dos 50% que eu posso contribuir contigo. Os outros teus 100% dos teus 50% é com você. Vamos juntos levar uma mensagem, um conhecimento, técnicas para mais pessoas, levar mais esperança, felicidade e paz. Agradeço imensamente. Amanhã, às 21 horas, eu estarei novamente aqui com vocês. Forte abraço. Desejo a todos vocês uma excelente noite e até amanhã.